Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Boa noite a todos. Eu não sei quanto tempo vai durar a palavra, enfim, mas eu espero que edifique vocês de alguma forma. É uma palavra que eu já tinha produzido há algum tempo, porque eu tenho o costume de escrever, porém, são palavras que ficam palavras, né? São sermões, se eu puder falar assim, que ficam guardadas no meu caderninho, mas dessa vez eu quis trazer uma delas para vocês. Inclusive, foi. Vocês estão ouvindo o som do ventilador? Ou tá tudo bem? Tipo, enfim. Se tiver incomodando, vocês falam. Que inclusive foi uma. Foi tirada o gatilho que. Não que me fez escrever, porque de fato não foi eu que escrevi, foi, de certa forma, né? Eu fui inspirada, mas foi com uma conversa que eu tive há um tempinho atrás com o Luquinhas, que no início estava me acolhendo muito, porque apesar de ainda me considerar, mas antigamente eu de fato era realmente nova convertida. Enfim. O tema que eu vou falar hoje. O tema que eu vou falar hoje, pessoal, é sobre o mundo e o pai. Nos tempos de hoje, a gente constantemente vê que o significado de ser pai, ele tem sido substituído por ausência e outros sinônimos dessa palavra, né, ausência. E na mídia nós encontramos muito isso. A gente encontra sempre em algum momento, seja em filmes, série, animes ou desenhos, alguma problemática no que diz respeito à figura paterna. E tem se tornado uma coisa recorrente. Alguns exemplos que eu posso dar a vocês é o Show Tucker, de Fullmetal Alchemist, que é um anime que eu gosto muito, o Ego, de Guardiões da Galáxia, e o Thanos, também do TM. São figuras paternas não muito agradáveis, até de certa forma que a gente acaba desenvolvendo um sentimento muito ruim por esses personagens. Mas a questão, são 3 exemplos de inúmeras situações. Até a Laut, quando ela estava me ajudando, que eu estava revisando, ela até comentou, tem muito isso nos doramas, eu particularmente não assisto. Mas esses são os exemplos para mostrar que, atualmente, a figura paterna ela tem sido retratada na mídia como algo ruim. Tem sido retratada na mídia como uma coisa de uma forma negativa. E muitas vezes esse tema ele se torna o foco principal da trama dos filmes e séries. E um questionamento que eu fiz quando eu e o Luquinhas, a gente estava conversando sobre isso, e eu decidi fazer aqui para vocês, foi o porquê que isso, no caso, a figura paterna ser ausente e tal, por que isso tem deixado de ser uma exceção e se tornado até algo cultural. Porque hoje em dia, e todo mundo tem fases e fases, mas eu espero que vocês não tenham pegado essa, muitos adolescentes, às vezes o pai nem é ausente, mas ele chega a se orgulhar e encher a boca para falar, eu não tenho pai. Começa a brincar dessa forma. Alguns realmente não têm, e então, tipo, ao decorrer do tempo, isso foi se tornando algo cultural. Isso foi se tornando parte da gente e até uma forma de modismo. Porque muitas pessoas têm até se orgulhado de falar. Perdão. Muitas pessoas têm até se orgulhado de falar: eu não tenho pai, meu pai é ausente. Quem me criou foi minha mãe. E eu fiz esse questionamento e eu passo para vocês. Por que essas situações têm deixado de ser uma exceção ruim, e se tornado algo cultural? Eu peço para quem puder, eu vou falar aqui alguns versículos, pelo qual eu entendi como resposta a essa pergunta, para que eu possa ler, por favor. Que é Mateus 24, 12. Eu vou falando aos pouquinhos, eu vou botar o versículo, enfim. Obrigada.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não é de hoje que a gente percebe que muitas tragédias têm acontecido. Principalmente quem acompanha muito, sabe o quê? Cidade Alerta. Não é de hoje que a gente vê casos de, tipo, filho matando pai, pai matando filho. Atualmente, na nossa sociedade, se tornou algo até comum. Eu uso muito rede social, então eu noto isso, tem se tornado até comum divulgação de tragédias, de até gore. Pra quem não sabe o que é gore, são cenas pesadas de violência explícita, que geram bastante desconforto. E isso dentro das redes sociais tem tomado um espaço muito grande, porque eles não entram de uma forma direta, mas de uma forma sutil. Recentemente teve a trend, né, eu não sei se ainda tá rolando, a trend da Pixar, que é a inteligência artificial criando a Pixar. E muitas dessas pessoas se aproveitam dessa trend para colocar casos criminais desse tipo como em forma de desenho da Pixar, que não fica explícito, e só o pessoal que saca entende, e o pessoal que não entende acaba procurando. Sim, tem muito disso acontecendo. Então, foi até uma pregação que o Luquinhas ele fez, Cat, que ele comentou sobre. Acho que foi até do senhor Antônimo, não me lembro certo, mas que ele comentou sobre essa questão do mundo, que enfim, jaz do maligno, né? Mais um versículo que responde essa pergunta que eu fiz a vocês é Mateus 10, 21. Quem puder colocar ali, por favor. Obrigada de novo, DLI. O irmão entregará a morte a seu irmão, e o pai, o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Acho que se encaixa também na explicação que eu fiz. Mas, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar. Acabou sendo, se eu não me engano, acho que essa é a palavra certa, né? Profético, enfim, profetizado isso. Que isso iria acontecer, né? E, enfim, se torna até meio preocupante, porque como eu citei o exemplo das redes sociais, aqui já abrange um pouco mais. Abrange mais dentro das casas. Porque eu não necessariamente limitei essa situação a violências explícitas, sabe? Tipo, realmente de morte. Mas o abandono em si, que muitas vezes. Oi? Oi? Meu Deus, tudo bem. Eu achei que era o Luquinhas, mas enfim. Mas muitas vezes o abandono que acaba causando a morte de algumas pessoas. Tipo, porque dentro da psicologia é entendido que a ausência do pai ou da mãe pode causar algumas consequências no filho. E a ausência do pai, como o foco da temática que é do pai, a ausência do pai causa algumas coisas no filho, inclusive depressão. Como eu falei lá no início, muitas pessoas enchem a boca para falar: minha mãe foi meu pai, minha mãe é mãe e pai. Ou seja, ela é mãe 2 vezes, enfim. E isso acaba, eu creio, porque eu já repeti muito essa fala, num tempo de revolta que eu realmente tinha, mas que era só uma maquiagem para diminuir uma coisa, um sentimento ruim que eu guardava, para suprir esse buraquinho que faltava no meu coração, que era essa ausência. E aí, quando a gente se torna uma pressão muito grande, principalmente, por exemplo, para a figura materna, de fato, porque ela vai ter que agir 2 vezes, mas ela nunca vai conseguir suprir aquele espaço, porque aquele espaço era designado a uma pessoa. E se torna também uma pressão muito grande, principalmente ao filho. Ainda que. Boa, Fel. Eu ia comentar sobre esse versículo. Tava
até anotado aqui, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Muitíssimo obrigada. Enfim, Mateus 24:12 e Mateus 10:21 são uma das respostas que eu arranjei do porquê que esses casos têm se tornado cultura da gente. E, por fim, a última resposta para essa pergunta é 1 João 5:19. Quem puder colocar ali, por favor. Obrigada. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Infelizmente, o mundo que a gente vive, ele tenta deturpar tudo aquilo que remete a Deus, tudo aquilo que é bom. Nesse caso, por que não distorcer a figura que representa Deus? Deus é pai ou ele é padrinho? Vocês podem responder. Deus é pai ou ele é padrinho? Ele é pai. Padrinho, um membro da minha família costumava brincar muito que padrinho a gente escolhe pra ficar lá de enfeite, que escolhe e depois some. E o pai não. O pai, ele fica. Enfim, o pai, ele fica. Ele tá do lado do filho e, na expectativa, a gente espera que ele veja o filho crescer. A família, pessoal, é um dos pilares mais importantes para nós como cristãos. É nela onde a gente deve sentir conforto e também sentir segurança. Quando a família ela tá em comunhão com Deus, mal nenhum escandalizará naquela casa. Não ironicamente, a comunidade cristã ela é muitas vezes descrita como uma grande família, inclusive aqui no servidor. Eu não conto as vezes das quais eu já falei, nossa, esse servidor é minha família. Então, enfim, perdão. Então, o foco de Satanás é destruir a família, é prejudicar a família. Perdão, só um instante. Enfim, o foco de Satanás é prejudicar a família. E um desses principais pilares a famosa família conservadora, enfim, é a figura paterna que está presente. Então, Satanás vai buscar, a todo custo, destruir esse pilar, como já destruiu, na verdade. As coisas do mundo nos afetam espiritualmente. Então, assim, com frequência nós vemos alguns irmãos nossos de fé, ou até mesmo nós mesmos estamos passando por desânimos ou momentos de tribulação. E, na grande maioria, essas situações ruins que a gente passa na nossa fé é causada pelo quanto nós absorvemos do mundo. A gente está constantemente exposto, não dá para a gente passar 24 horas do dia na igreja. Nós temos uma vida lá, do lado de fora. Vivemos em sociedade, constantemente estamos presentes, estamos abertos às coisas do mundo. Como cristãos, a gente acaba se fechando mais, mas a gente não consegue se proteger totalmente. E algumas dessas situações, algumas dessas coisas que abalam nossa fé, elas podem acontecer do mundo de forma direta, nós percebendo que é um ataque, a nossa fé é um ataque espiritual, indiretas, explícitas e às vezes abstratas. Abstratas porque elas podem vir em forma de emoção, sentimento, desânimo, aquele dia que, não quero ir pra igreja, tô cansada, tô com preguiça, passei o dia fazendo coisa. Muitas vezes a gente nem percebe isso. Enfim,
É por isso que constantemente o mundo insiste em deturpar não somente o significado de ser pai, mas outros valores também. Porque ele sabe que isso afeta diretamente a nossa fé. E isso pode nos abalar a qualquer momento. E quando nós entendemos que Deus é pai, nós colocamos em Deus os valores que esperamos que um pai tenha. Quando, na realidade, nós deveríamos colocar no termo pai os valores que Deus tem. Claro que o ser humano é falho, que o ser humano não vai acertar sempre, mas nessa da gente tentar, de certa forma, não sei se esse seria o termo correto, mas humanizar, entre aspas, Deus, a gente acaba nos decepcionando. Porque o ser humano é falho, Deus não é. Mas quando nós colocamos os valores que Deus é nos dentro da nossa sociedade, em coisas da nossa sociedade, nesse caso, o ser pai, a gente acaba não como uma responsabilidade, mas de fato, uma responsabilidade que queremos seguir e que vamos conseguir, entendem? O inimigo ele queria, como eu falei anteriormente, o inimigo ele queria e ele conseguiu desvirtuar um significado tão lindo que é o de um pai. Que é aquela pessoa que você cresce, você cria memória afetiva, geralmente é aquele cara doidão que a mãe fica, olha, você vai matar esse menino. E hoje em dia a gente mal consegue escutar isso. Hoje em dia a gente, às vezes a gente vê uma criança e ela fala, olha, não conheci meu pai. E isso foi desvirtuado. Claro que desde o início estava acontecendo, mas hoje em dia é mais frequente. Por isso que eu digo que Satanás ele conseguiu o que ele queria ao desvirtuar. No caso, ele queria desvirtuar esse significado. E ele fez isso porque ele sabia que sem essa importante referência, as pessoas não conheceriam a Deus. Porque como pai é um termo designado a Deus, eu perguntei, Deus é pai ou é padrinho? Vocês responderam, Deus é pai. Uma pessoa que não conhece Deus vai ter mais dificuldade de conhecê-lo ao ver que ele tem um termo de designado que ao ser humano foi deturpado. E é uma coisa trágica na nossa sociedade, porque dificulta muito no nosso papel como cristão de espalhar o evangelho. Mas isso também é um recado, porque muitos cristãos passam com isso, porque eu também passei, que é parar de humanizar exageradamente as coisas que designam a Deus. Porque enquanto eu tentar, como eu falei anteriormente, enquanto eu tentar pôr em Deus os valores que eu acho que um pai tem, e não o contrário, eu vou me decepcionar com ele por erros meus. Só que, diferentemente do ser humano, que é falho, Deus não possui o título de pai, ele é. E entregando seu filho a esse mundo indigno, Jesus nos faz uma promessa. Ele diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14:18. Essa é a palavra que eu quis entregar a vocês.